Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 16ª semana de aula da disciplina de tópicos de física quântica. No capítulo passado a gente viu sobre as funções de ondas, funções de onda de uma partícula em uma caixa, num posto de potencial, numa barreira de potencial e no oscilador harmônico, né? E por último a gente também falou sobre a medição na mecânica quântica e como essas medições podem alterar a própria função de onda em si. Nesse capítulo, no 41, a gente vai ver sobre a equação de Schrödinger em 3 dimensões, vamos expandir aquele conceito de partícula em uma caixa também em 3 dimensões, vamos ver o átomo de hidrogênio, né, que é uma aplicação disso daí, efeitos Zeeman, spin do elétron, átomos com muitos elétrons, espectro de raio-x e entrelaçamento quântico. Não sei se vai dar para a gente ver tudo, mas vamos tentar aqui fazer uma abordagem pelo menos geral, se para, né, assim, dentro do nosso tempo que a gente tem, tá certo? Pronto, alguns físicos alegam que a química inteira está contida na equação de Schrödinger, né? Isso é um exagero, obviamente, mas a equação, quando a gente usa ela em 3 dimensões e aplica no átomo de hidrogênio, a gente consegue aí ver, por exemplo, alguns números quânticos, né, sem a necessidade de outros postulados, simplesmente pela própria solução da equação de Schrödinger, né? A gente vai ver isso nesse capítulo, tá certo? Além de ver outros conceitos, como o princípio da exclusão de Pauli, né? Por exemplo, tá certo? Então vamos lá. Para a gente construir a nossa equação de Schrödinger em 3 dimensões, a gente vai partir aqui da energia cinética tridimensional, tá certo? A energia escrita em termos do momento linear ao quadrado sobre 2m para cada direção, tá certo? E aí, lembrando que o momento é h cortado k, né? Na verdade, h cortado d dx também, né? Derivada em relação a x. Quando você eleva ao quadrado, você tem que esse termo de energia cinética aqui, ó, ele é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda da função em relação a x, tá certo? Esses são os termos de energia cinética. Era o termo que aparecia na equação unidimensional, e aí na tridimensional a gente só expande somando esses outros dois termos aqui, ó, derivada segunda em y, derivada segunda em z. A função de energia potencial agora não é apenas u de x, é u de x, y, z, vezes a função tridimensional também, e no tempo, né? Igual IH cortado d psi dt, né? A mesma função completinha aqui, tanto no tempo como no espaço. E mais uma vez, essa função de onda completinha, tridimensional e no tempo também, ela obedece à condição de normalização em 3 dimensões. Se você fizer a integral do quadrado dessa função de onda ao longo do volume, isso tem que dar 1, né? Significando que existe 100% de chance de encontrar a partícula nesse espaço onde a gente está integrando. E aqui ele mostra a função de onda dependente do tempo para um estado de energia definida. De novo, a gente está pegando a parte temporal, usando ela como uma exponencial de energia bem definida, né? E vezes a função apenas espacial, psi de x, y, z, como a gente fez para a função unidimensional. Se a gente substituir essa equação na equação tridimensional, dependente do tempo, a gente consegue encontrar essa equação independente do tempo, a exemplo do que foi feito no capítulo anterior. Só que, de novo, somando aqui dois termos em y e em z, né? E, logicamente, a função espacial não dependendo só de x, mas dependendo de x, y e z também. E aqui a energia bem definida, né? A energia do estado vezes a função de onda de novo. E mais uma vez aqui a condição de normalização de que se você integrar ao longo do espaço a função de x, y, z, ela também vai dar 1, né? Isso porque quando você eleva ao quadrado a própria função dependente do tempo, essa parte dependente do tempo some, ó, exponencial de mais IE TH sobre H cortado vezes exponencial de menos IE T sobre H cortado. Esses dois termos se cancelam, fica só o termo espacial. Agora a gente vai aplicar essa equação de Schrödinger tridimensional numa partícula em uma caixa tridimensional. Uma caixa como essa daqui, ó. A exemplo do que a gente fez em uma dimensão, o meu x vai de 0 a L,
o meu y também de 0 a L e o z de 0 a L. Essa caixinha está bem no cantinho aqui do sistema de coordenadas, ó, tá certo? E a gente vai usar a equação de Schrödinger para uma partícula aqui dentro. E aí, de novo, a nossa função de onda tem que obedecer aquelas condições de contorno, né? Que a função de onda tem que zerar nas bordas. Então, ela tem que zerar em y igual a L, em x igual a L, em z igual a L, né? Zerar também no 0, 0, 0 aqui, ó, e cada uma dessas pontas aqui, né? E aí a gente usa um método chamado separação de variáveis para tentar encontrar a cara dessas funções aqui dentro dessa caixa. Como é que a gente faz? Deixa eu só aumentar aqui. A gente supõe que a função de onda, ela é uma função de x, y, z aqui, ó. Um x maiúsculo de x vezes um y maiúsculo de y vezes um z maiúsculo de z. É o produto dessas três funções. E aí, quando a gente faz isso e substitui na equação de Schrödinger independente do tempo, a gente tem o seguinte, ó. Aqui na derivada em x, as funções y e z saem, porque são constantes em x, né? Em y, as x e z saem também. E em z, as x e y saem, né? Porque são constantes. E aí, sobra aqui no final um E de x, y, z também, né? O produto aqui das três. Se a gente dividir tudo por x, y, z, dividir tudo por pelo produto das funções, some esses dois, fica só x aqui embaixo. Some esses dois, fica só y embaixo. E some esses x e y, sobra só z embaixo. Então a gente tem aqui três termos, cada um deles dependente apenas de sua própria variável, né? Ó. E isso no final está dando igual a uma constante, que é a energia, que é constante. A gente já assumiu que isso é constante, né? Para que isso seja verdade, como esse termo só depende de x, esse termo só depende de y e esse aqui só depende de z, para esse aqui ser igual a uma constante, cada um desses termos tem que ser uma constante também. Isso aqui é bem fácil de chegar aqui, tá certo? Não é difícil você pegar essa função, a função psi igual ao produto x, y, z, substituir nessa equaçãozinha aqui e descobrir que no final ela chega nesse resultado aqui. Não é complicado, tá certo? Então, cada um desses termos tem que ser constante. Esse primeiro termo, por exemplo, é uma constante, esse também e esse também, beleza? Essas constantes não dependem de x, de y e z. Entendam isso, ó. Se esse termo dependesse de x, e esse dependesse de y, e esse dependesse de z, quando eu somasse esses três, isso que não daria uma constante. Mas se eles forem realmente constantes, quando eu somar esse mais esse mais esse, vai dar outra constante, tá certo? O livro chama essas constantes de x, y e z. Esse primeiro termo é x, é y e o é z, tá certo? Então, ele iguala e aí a gente consegue, por exemplo, para esse primeiro termo aqui, ó, isso vai dar x vezes o próprio x. Ele pegou esse termo, essa função de baixo e levou para cá, ó. O segundo do mesmo jeito, o terceiro do mesmo jeito. Então, a gente tem um sistema aqui, a gente tem três equações, cada uma delas dependente apenas de uma variável, x, ou de y, ou de z. E aí a gente precisa obedecer às condições de contorno, que esse x de x é igual a zero quando x for zero, e zero quando x for L, e assim como os outros, né? Ó. Esse y tem que ser zero em y igual a zero e y igual a L, e o z de z tem que ser zero quando z é igual a zero, quando z é igual a L. E, logicamente, por causa dessa soma aqui, ó, é x mais é y mais é z tem que ser igual a E, tá aqui, ó, bem explícito aqui, tá certo? Beleza? Essa equação. Ele fala que essa equação aqui, ó, ela deve lembrá-lo da equação 41.1, na seção 41.1, que afirma que a energia cinética de uma partícula é a soma das contribuições vindas de seus componentes x, y e z, né? Então, como a partícula pode se mover ao longo de toda a caixa, a energia cinética dela vai depender dos momentos em x, em y e em z, né? Das suas componentes de velocidade em cada uma dessas direções aí. Quando a gente resolve separadamente cada uma dessas equações, a gente tem aquela mesma solução do capítulo anterior, né? É uma partícula em uma caixa aqui. E aí a solução é uma solução idêntica, é uma constante em x, no caso da função x, de seno de nx πx sobre L, né?
né? Lá no capítulo anterior era Cn de n π x sobre L, né? Aqui vai ser, Cn vai ser o nx, ny e nz. E a constante Cx, Cy, Cz, tá certo? E logicamente que as energias também vão ser muito próximas, né? Muito iguais, né? Na verdade, iguais às energias encontradas no capítulo anterior. Nx ao quadrado, π ao quadrado, h cortado sobre 2m, L ao quadrado. Isso vale para o y também, para o z também, com nx, ny e nz números inteiros, né? Então esses aqui são 3 números quânticos, né? Para a partícula em uma caixa unidimensional era um número quântico só. Para cá a gente tem 3, tá certo? Um para cada direção. E aí se a gente substituir a função de x, y, z como o produto de x vezes y vezes z, a gente vai ter isso daqui, ó. A função de onda nesses 3 números quânticos aqui, em 3 dimensões, vai ser uma constante geral, né, para todas. A gente agrupou o produto das 3 constantes num só, num único C, vezes o seno de nx πx sobre L, vezes seno de ny πy sobre L, vezes seno de nz πz sobre L, com nx variando dessa forma aqui, a partir de 1 e com números inteiros, né? Então essa função, ela é uma função periódica, né, dentro da caixa, e como toda função ela tem pontos máximos, mínimos e pontos onde a função é nula, né? Então vamos só fazer um exemplo aqui para você ver uma característica interessante dessas funções de onda. Por exemplo, se eu escolher 3 números quânticos aqui, o 2, 1, 1, nx igual a 2, ny1 e nz1. Se eu fizer isso, o quadrado da minha função de onda, que é dado simplesmente elevando aqui os termos ao quadrado, né? Constante ao quadrado, seno ao quadrado de, no lugar de nx, eu ponho 2, né? Que eu escolhi nx igual a 2 aqui, ó, 2 πx sobre L, vezes seno ao quadrado de 1 πy sobre L, vezes seno ao quadrado de 1 πz sobre L. Essa função, essa distribuição de probabilidade aqui, quando o x for L sobre 2, por exemplo, um plano, x igual a L sobre 2 pode ser um plano, tá certo? Ó, se você pegar aqui esse em 3 dimensões aqui, ó, esse sistema cartesiano tridimensional, o plano x igual a L sobre 2 é nesse ponto aqui, ó. O L é daqui para cá, L sobre 2 é aqui. X igual a L sobre 2 é esse plano aqui que corta o x em L sobre 2, tá certo? Nesse plano, se você substituir x igual a L sobre 2 aqui, fica L sobre 2, esse L corta com esse L, esse 2 corta com 2 de baixo. Fica só seno de π, seno ao quadrado de π. E seno ao quadrado de π é zero, né? Então assim, para x igual a L sobre 2, qualquer que seja o ponto, essa função zera, ok? Então, ela zerando, a gente vai ter um gráfico desse tipo aqui. As funções se aglomeram do lado esquerdo e do lado direito do plano x igual a L sobre 2. E bem no x igual a L sobre 2, ela não tem probabilidade de encontrar a partícula aqui. Não existe a probabilidade de encontrar a partícula nesse plano, tá certo? Ela é zero. Então, dependendo dos níveis dos números quânticos, a sua função ela pode se dividir aqui, ó, em x, pode se dividir em z, como é o caso de psi 1, 1, 2, tá certo? Ó. Ou se dividir em y também, aqui ela não tá dando para ver bem, mas ela tá cortada aqui no meio de y, beleza? Isso é uma característica das funções, né? As funções elas têm pontos que zeram mesmo, é assim, né? No caso das funções periódicas, né? Por exemplo, seno, cosseno, elas sempre passam pelo zero uma hora, né? E aí, no caso aqui, elas estão passando pelo zero, nesses pontos aqui, ó. Essas funções específicas, né? Tipo 2, 1, ela vai zerar em x igual a L sobre 2, tá certo? E aí, como a gente viu que os níveis de energia eram uma soma de EX, EY e EZ, né? É simplesmente o nível de energia de uma partícula dentro de uma caixa tridimensional é dado por isso aqui, ó. A soma dos quadrados dos números quânticos em cada direção, vezes π ao quadrado, h cortado ao quadrado, sobre 2ml ao quadrado. Lembrando que essa energia aqui, esses termos, já vieram lá daquela solução unidimensional que a gente viu no capítulo anterior, tá certo?
Aqui na figura 41.4 a gente mostra aqui os níveis de energia para essa partícula numa caixa, né? Ó, aqui tem o nível 0, que não corresponde a nenhum estado dessa partícula. E se você mudar aqui os números quânticos, ó, 1, 1, 1, você vai ter um nível de energia. Para o caso 2, 1, 1, 1, 2, 1 e 1, 1, 2, a gente tem o mesmo nível de energia aqui, tá certo? Coincidentemente, a partícula está no mesmo nível de energia, independente dessa combinação dos números quânticos aqui. A gente diz que esses três níveis de energia são degenerados, esses três estados de energia aqui, ó. Tanto a função psi 2, 1, como psi 1, 2, 1, como a psi 1, 1, 2, elas são degeneradas na sua energia, né? Isso é chamado de degeneração, tá certo? Ou degenerescência, beleza? Isso a gente via muito isso, eu via muito essa palavra lá na faculdade, né? Ah, os estados são degenerados, tal. Ou seja, eles têm o mesmo nível de energia, ok? Diferente de alguns outros, né? Como o 111, o psi 11 não é degenerado, só ele tem esse nível de energia aqui, ó. Assim como também o 222. Só ele tem esse nível de energia 4 é 11, né? Agora esses outros a gente vê que eles são degenerados, né? Até pela questão da simetria, tá certo? Isso provavelmente pela questão da simetria existe essa degeneração aqui. Ele fala aqui, ó, que se essas larguras em x, em y e z fossem diferentes, eles teriam energias diferentes, né? Porque aqui, ó, você pode reescrever os níveis de energia como sendo dessa forma aqui, ó, nx ao quadrado sobre lx ao quadrado mais ny ao quadrado sobre ly ao quadrado mais nz ao quadrado sobre lz ao quadrado vezes uma constante, né? A massa aqui da partícula sendo constante também. Então, assim, se esses Lx fossem diferentes do Lx fosse diferente do Ly, por exemplo, já teria uma assimetria aqui, né? Então já não seria igual, tá certo? Como esses Lx são iguais, Lx é igual a Ly, é igual a Lz, né? No caso de uma partícula num cubo, então a gente tem que essa degeneração ela sempre vai acontecer, né? Quando a gente faz essa mudança de números quânticos aqui, ó, tanto para o x, para o y e para o z, né? Se o 3 aqui tivesse no x ou no y ou no z, eles vão ter sempre a mesma energia aqui, né? Ó, com os outros sendo 1 aqui, ó, certo? Isso por causa da simetria em si. E é isso, né? Ele conclui esse tópico 2 do capítulo fazendo um resumo, né? Primeiro que a gente pode escrever as funções de onda como sendo o produto de três funções, né? Uma em cada coordenada. No caso tridimensional, a gente precisa de três números quânticos para escrever esses estados, como a gente viu, né? A maioria dos níveis de energia, no caso tridimensional, é degenerado, né? Como a gente viu ali, os estados podem ter, vários estados têm a mesma energia, e isso não acontece no caso unidimensional. E também a gente viu que para um estado estacionário, no caso tridimensional, existem superfícies nas quais a função de distribuição de probabilidade é zero, né? Como essas que eu falei aqui para cima, né? Ó, essas superfícies onde a função de onda é zero aqui, tá certo? Então é isso. Com isso a gente conclui a aula dessa semana. Na aula que vem a gente vai aplicar tudo isso aqui que a gente viu para o átomo de hidrogênio. A gente vai ver que naturalmente vão aparecer números quânticos para o hidrogênio, tá certo? E a gente vai conseguir então entender melhor a estrutura atômica mesmo a partir do átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio, beleza? Vou deixar aqui uma atividade para entregar até o fim do semestre. Qualquer dúvida pode me perguntar. Um abraço e até a próxima aula.